Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre gera muita polêmica. Ou você está de um lado ou você está do outro. O uso dos celulares nas salas de aula. Qual a sua opinião a respeito? É complicado, né, a gente dar opinião a respeito disso, mas agora parece que a coisa vai tomar um lado e possivelmente daqui a um tempo o governo federal do Brasil deve editar uma medida que vai proibir o uso dos celulares nas salas de aula. Mas quais os efeitos disso? Vai ser bom? Vai ser ruim? Vamos falar sobre isso? Porque é exatamente esse o assunto do café de hoje. E eu trouxe aqui uma psicóloga e psicopedagoga para conversar comigo, a Lucy Malba, que trabalha exatamente com esse assunto. Isso. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar com você nessa manhã. Apesar do assunto ser meio complicado, né? Mas vamos tentar botar assim, tintim por tintim. Pronto, então... Esse é um assunto, Lucy, que a gente já fala há vários Muito anos. tempo, é. Aqui mesmo a gente já falou a respeito disso, Sim. a proibição, o que ela traz de bom, o que ela traz de ruim. Essa possibilidade de proibição do uso nas salas de aula, como você vê isso? Então, eu gostaria de iniciar trazendo um pouquinho um marco situacional de quem é essa turma. Quem são? Estamos falando de crianças e adolescentes. Isso. No século XXI, na contemporaneidade. E quem são eles? Nós vamos usar uma expressão que é muito utilizada na ciência, que são nativos digitais. Então é uma geração... Nativos digitais, eles nascem naturalmente nesse contexto do estímulo das telas. Então, considerando, vamos dizer, esse perfil natural desse sujeito, nós não podemos desconsiderar. Eu acho que aí está o viés, não é? O ponto de conflito. Porque nós temos uma comunidade infantil, uma comunidade juvenil, nascida dentro desse contexto, e daí nós vamos buscar um pouquinho da neurociência para explicar. Eles, de acordo com a idade que estão, eles não têm ainda funções executivas padrão, funções executivas desenvolvidas o suficiente para ter um juízo moral sobre o uso do celular, da frequência, do número de horas. Não tem. Não tem, com certeza. Então não. Nós estamos falando de um grupo de pessoas que precisa desenvolver, que precisa amadurecer para dizer, não, agora na sala eu não vou fazer uso porque ele não é objeto da aula. Porque pode ser. Né? As metodologias ativas permitem o uso. Exatamente. Em sala, algumas vezes são permitidas. Isso. Como você diz, ele não tem o juízo para determinar se ele pode ou não. Nesse momento, entra alguém que vai tem regular a responsabilidade de fazer a regulação desse uso. Isso, a mediação. A mediação. E eu quero deixar muito claro que quando se fala não tem juízo, é sinônimo de julgamento moral. Sim, nós não estamos falando de né? juízo naquele Isso, sentido mais pejorativo, vamos dizer. Não, em se tratando do julgamento moral das coisas. Ele ainda não tem discernimento para saber o uso benéfico daquele aparelho como instrumento a seu favor dentro da sala de aula. Perfeitamente. E um aparelhinho daquele na mão. Sim. Ave Maria. E o acesso a conteúdos que, como eu estou dizendo, do ponto de vista científico, são conteúdos que podem gerar muita ansiedade. E nós estamos tendo uma estatística elevadíssima de casos de ansiedade, depressão, angústia em crianças. Isso nos chama a atenção da ciência, chama a atenção das políticas públicas, dos poderes. Que estão aparecendo mais precocemente. Onde se imaginava uma criança com ansiedade? Sim, a criança, em síntese, estaria no mundo do brincar, no mundo da brincadeira. Por que geraria, então, esse sentimento de angústia? Então, nós vemos a ciência, as ciências da saúde, as ciências da educação, param para pensar um pouco em estratégias. Porque nós estamos diante de uma população que está adoecendo num nível galopante do ponto de vista mental.
E um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é o uso desregulado, vamos dizer assim, das telas, das mídias, do celular, que seria a ferramenta. Eu diria, o uso desregulado, excessivo, sem nenhum controle. Parece que essas criancinhas, a gente está na geração alfa, né? Isso. Nossos adolescentes hoje são da geração alfa, já passaram aqueles da geração Z, deixaram a nossa Y para trás. Né? Então, os que vierem mais tarde serão da geração beta, né? Isso, em 2025 a ciência está dizendo. Pois é, se a gente está nessa geração alfa e ela é tão, vamos dizer, ligada intrinsecamente a esse aparelhinho, sim, o que pode acontecer com essa nova geração? Então, nós vamos ter uma potencialização de alguns comportamentos. Nós estamos falando em comportamento, né? Comportamento humano. Todas as vezes que nós pensamos na linha do comportamento, nós vamos lembrar de uma palavrinha que se chama modelagem. Crianças, adolescentes, seres humanos aprendem por modelos. E eu preciso que a sociedade, quando eu digo a ciência, o mundo, precisa realmente ter uma sociedade que modele as crianças, que modele esses adolescentes, que traga um modelo assertivo do uso daquilo que ele faz, daquilo que ele vive. Então, é muito importante que nós pensemos nessa geração que virá. Por quê? Por isso a ciência se debruça, por isso a sociedade para pensar, por isso as políticas públicas, os poderes estão aí refletindo, porque nós temos uma base que é neurocientífica, como disse, crianças e adolescentes dessa geração que nós estamos falando, não têm capacidade de julgamento para tudo aquilo que chega para ele através das mídias, e isso tem adoecido. Quando eu quero só ressaltar que quando se fala em funções executivas para o desenvolvimento de uma criança e um adolescente, é justamente isso. Ter a capacidade de fazer um bom plano mental, tipo, eu uso o celular agora, mas daqui a pouco eu preciso desligar ou deixar no silencioso, porque eu preciso estudar. Esse é o X da questão. Esse, a princípio, não seria um problema a ser resolvido pela escola? Tipo, a partir dos próprios resultados que você consegue na sua escola com seus alunos, você vai perceber o uso do celular, ele está sendo útil ou, ao contrário, ele está sendo nocivo. Isso não seria uma questão a ser determinada pelo próprio ambiente onde a criança está? Na verdade, eu entendo que essa é uma relação muito conjunta, parceira. Porque, veja, a escola estabelece regras, regula ali o comportamento, diz que num dado momento não pode, em outro pode, etc. Mas qual é a compreensão que essa criança e esse adolescente tem sobre isso, sobre essa adaptabilidade? Nós precisamos da família. Sim, a família precisa, muito antes que a escola, estabelecer o que ela pensa sobre isso, porque há muitos conflitos que perpassam essa relação. Com certeza. Não é? Uma família que tem um conceito, que tem um plano de vida para o seu filho, e que nesse plano de vida, sim, entra o uso do celular desde muito cedo, e daí a escola diz, não pode. E aí? E aí? Então, existe um conceito que eu gostaria de trazer, não gostaria jamais de esquecer para as famílias, para os educadores que nos acompanham, que é algo chamado controle inibitório. O que é o controle inibitório? Eu vou perguntar, o que é o controle inibitório? Pronto, o controle inibitório é uma função executiva. É uma função muito nobre na nossa vida e que nós vamos desenvolvendo a partir de fases do nosso desenvolvimento. E o que vai acontecer? Eu preciso passar por estágios onde eu aprenda, isso é treinável, a ter controle, a inibir desejos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque na medida em que eu sou treinada a inibir desejos, eu criança, eu adolescente, o que vai acontecer? Eu consigo aceitar uma regra.
Eu entendo, porque eu sou inteligente, eu tenho uma compreensão, estou muito situada no mundo. Então, eu criança, eu adolescente, às vezes a gente desmerece a inteligência das crianças. Não podemos desmerecer, não nesse mundo, entende? Então, o que acontece? Eu vou treinar essa criança e esse adolescente a desenvolver controle inibitório. Nós vamos já falar sobre esse controle inibitório no próximo bloco, porque é rapidinho, vou só fazer um intervalinho aqui, deixar ela tomar uma água, ela já vai até tomar. Vou deixar logo ela tomar uma água, um cafezinho, a gente volta para conversar sobre isso. Já estamos de volta conversando aqui sobre a possibilidade de extinção do uso dos celulares nas salas de aula do país inteiro. Exemplo do que já acontece em outros países que também eles já foram proibidos e alguns estados do Brasil também, onde essa prática já é comum. Mas a gente estava falando aqui no nome bonitinho que a doutora Lucimalba falou, que é o controle inibitório. Pronto. Esse controle inibitório deve ser exercido pessoalmente pelo estudante, pelo adolescente. Só que ele não foi acostumado. Nós estamos numa geração que ela não é muito acostumada com não. Sim. Ela é acostumada a fazer tudo que ela quer e melhor achar que está tudo certo. Então, tem um poder argumentativo enorme. Um poder de argumento que é uma beleza. Perfeito. Você precisa estar preparado para, eu não vou dizer contra-atacar, mas contra-argumentar. Sim. Esse diálogo, voltando à pergunta, essa proibição seria necessária se houvesse esse diálogo? Necessariamente não. Né? A minha orientação, a minha sugestão é que realmente a família dialogue com o sujeito, criança ou adolescente, com a escola, com os ambientes sociais onde ele está. Porque o que acontece quando se fala, voltando à questão do controle inibitório, porque eu acho que esse é um viés muito importante para que os educadores, família, escola compreendam. Nós precisamos desenvolver nas crianças essa possibilidade de aceitar o não, viver a frustração de não poder, de poder em determinados momentos. Então, é preciso desenvolver isso. E como se desenvolve isso nas crianças? Fazendo com que elas experimentem. Sim, fazendo com que elas vivam essa experiência. E isso vai gerando nelas aquilo que nós falamos anteriormente, o julgamento moral das coisas. As crianças, elas precisam, crianças e adolescentes, que é o nosso público aqui, elas precisam pensar sobre as ações. E elas têm capacidade cognitiva para isso. Nós estamos falando de uma geração inteligente. Muito inteligente. Muito argumentativa. Então, o que eu penso é que realmente a escola e a família precisam sentar, precisam dialogar, precisam regular e ambas exercerem suas funções em seus ambientes distintos. Ok. Só fazendo o papel aqui do advogado do contra, no caso, agora eu já vou ser uma adolescente. Tá. Eu preciso desse aparelhinho mágico para complementar meus estudos, buscar mais informação. O professor deu lá um assunto que eu fiquei muito interessado, mas eu quero saber muito mais a respeito disso. Então, quem é o meu parceirão nessa hora? O celular. Lógico. Lógico que nós temos aí uma série de aplicativos excelentes. Mídias educativas fantásticas. Como desmerecer isso? Não podemos desmerecer. Como falei, essa geração, ela precisa estar conectada. E existem muitas ferramentas que permitem isso. Quando você diz, bom, eu sou adolescente, eu preciso fazer uma pesquisa. Como o meu celular vai estar com a minha mãe lá no trabalho dela porque ela quer me impedir de usar? Sim. Então, é preciso realmente que esse adolescente pense sobre suas ações. Isso é plano mental. Eu acho que a chave aqui do negócio são as funções executivas. Eu quero muito deixar essa inquietude nas pessoas que nos acompanham. Aprendam, busquem, entendam o que é função executiva dentro do desenvolvimento infanto-juvenil. Nós vamos achar ali muitas ideias, escola e família, para que eles possam buscar estratégias que tenham sentido
Porque muitas vezes você diz, não vai usar o celular, mas o professor se utiliza de uma ferramenta midiática. Sim, pois é. Então, isso Aí fica no complica contraponto. tudo. Fica no contraponto, Claro. né? Fica no contraponto, Claro. realmente, né? Então, o que nós precisamos? Instrumentalizar o próprio sujeito. Porque ele é o agente, ele é o autor. O professor, essa é uma tônica da escola contemporânea. O aluno ser o seu próprio autor de aprendizagem. Porque senão a gente começa a entrar numa guerra de pensamentos, de gerações, de interesses. E isso realmente complica muito as aprendizagens de um modo geral. Enquanto esse fator comum não se chega não se chega a esse fator comum entre o que é necessário, o que é preciso fazer, entre o que a escola pode, o que a família deve e o que o aluno pode fazer por ele mesmo, é necessário essa regulação estatal, então? Sim, é necessário a regulação pelo ponto que já coloquei aqui. Estamos diante de uma comunidade que precisa amadurecer para tomar decisões do que ela realmente quer e o que é positivo. Porque o que acontece, como não há essa maturidade, eles vão fazer uso indiscriminado e, sem dúvida, o uso indiscriminado vai gerar consequências. E é bom que a gente fale isso. A gente aqui não está falando contra o uso do celular de jeito nenhum. Sim. A gente reconhece o uso do celular como ferramenta de trabalho, como ferramenta de estudo, instrumento de estudo, essa coisa toda. Quem não precisa do celular? Todos a gente precisamos. precisa de uma informação, vai buscar rapidinho no celular. A gente está falando contra o uso abusivo e indiscriminado que gera consequências negativas. Muito sérias. Principalmente em crianças e adolescentes. Sim. Não é normal você ver uma criança de 5 anos com seu próprio celular na mão. E a própria sociedade de pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela estabelece protocolos de orientação, justamente para que a sociedade compreenda. Por que não o celular nas mãos de uma criança de 3 anos? Por que não o celular nas mãos de uma criança de 4, de 5? Você sabe, antes de vir, e pensando no nosso tema, eu consultei alguns adolescentes. Passaram por mim e eu fui jogando o tema para eles. E eles compreendem que não pode ser desregulado. Eles compreendem a consequência. Sim, e onde é que está faltando a peça desse quebra-cabeças? Compreendem. Eu acho assim, adolescentes, jovens, filhos, precisam de regras. Sim. Isso não está ultrapassado. Acho que nunca vai estar. Nunca vai estar. E quem precisa das regras somos nós, escola. Só que às vezes a gente tem um receio de aborrecer essa criança que tá esperando. Sim, por isso, né? Exatamente. Eles disseram. Garotos, eu ouvi 3 garotos. Venho fazer uma pesquisa. Fiz uma prévia. Né? Coloquei o tema, fiz uma prévia e eu ouvi uma criança de 10, uma adolescente, uma jovem de 14 e um rapaz já universitário de 19. Todos concordaram? Todos concordaram que sim, o uso desregulado traz consequências. Isso é claríssimo para eles. Isso tem lógica. Eu quero deixar muito claro isso também. Dentre as estratégias, né, que a família, a escola muitas vezes se questiona, haja com lógica com essa turma. Deu exemplo também, né? Então, mostre o modelo. Mostre o modelo, porque também, gente, o nosso discurso, ele não pode ser só palavras não, tá? Porque no momento em que eu digo para o meu filho que ele não deve fazer isso, e eu faço... E eu uso o celular no trânsito? Eu uso o celular no trânsito, eu uso o celular na mesa de jantar, Sim. Eu tomo café olhando o celular, com meu filho ali do lado, às vezes reclamando atenção. Eu estou fazendo o quê? Eu estou desconstruindo todo o discurso que eu fiz antes. E ele ali ao lado, com toda a sua capacidade intelectual, ele vai julgar, ele vai dizer, mas como assim?
Como pode usar no trânsito e eu não posso usar na sala? Qual é a diferença dos ambientes? Pois é, pois é. É isso, então, Elda. Olha, a gente ainda tem muito a discutir, Sim. com certeza. Isso é um assunto que ainda vai dar muita discussão. Vai ter gente contra, vai ter gente a favor, como em tudo na vida, né? Vai ter gente contra e a favor, claro. Mas é bom que se chegue a um resultado antes que essa geração seja muito mais afetada. A doutora falou aqui no começo sobre já as crises de ansiedade que não deveriam estar acontecendo em crianças tão jovens. Isso. Por que estão passando por isso? A gente tem que refletir um pouquinho para buscar o melhor caminho, mesmo que esse caminho melhor não seja o mais fácil. Doutora Lúcia Malba, muito obrigada mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço. Aqui. Volte Obrigada. Sempre, temos sempre muito assunto. Obrigada pelo café, obrigada pelo papo. E vamos em frente na educação das crianças Volte e jovens. Sempre, obrigada. Tanto pelo café quanto pelo papo. Pronto. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas, às 8h30 da manhã, sempre com muita informação para você começar muito bem o seu dia. Tchau e até a próxima.